Olá, meu nome é Sheila, sou médica veterinária. Estamos aqui em um podcast especial com 3 episódios. Convidamos a doutora Graziele Oliveira, consultora do laboratório Zoetis. Seja bem-vinda, doutora Graziele. Muito obrigada, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que são muito comuns, para os tutores. Espero que vocês gostem. Então, doutora Graziele, estou aqui com 10 perguntas que nós vemos no dia a dia, na consulta clínica, que os tutores perguntam muito sobre a questão do Simparic. O que é o Simparic? Quais os seus benefícios e para que ele serve? Bom, o Simparic ele é um medicamento super seguro que a gente usa para prevenir pulgas, carrapatos e 3 tipos de sarna. Ele é um medicamento muito fácil do animalzinho comer. A gente tem a facilidade de ter um gosto especial e a gente pensa em usá-lo para poder prevenir e impedir que o animalzinho ele tenha esses tipos de parasitas, esses tipos de bichinhos que podem atingir os animais. Então, como os carrapatos, que causam a terrível doença do carrapato, a pulga, que pode gerar muitas alergias, e as sarnas, que também causam alguns problemas de pele. Então, ele consegue proteger o animalzinho para tudo isso, com um simples biscoitinho. Então, isso ajuda bastante. Maravilhoso. E é super palatável. Sim, ele tem gosto, então o animalzinho ele gosta, ele come mesmo, Ele tem aquela vontade de comer o medicamento. Ah, que ótimo. Posso dar o Simparic e remédio para vermes no mesmo dia? Qual o intervalo de dias entre eles para dar o Simparic? Pronto. Então, sobre a primeira pergunta, a gente pode sim fazer os 2 no mesmo dia, só que seria interessante dar um intervalo, porque quando a gente tem dois produtos que fazem coisas diferentes, como a verme, então se o animalzinho tiver com um verme, talvez o Simparic demore um pouquinho, de fazer o efeito de 100%, então aguardar pelo menos 5 dias entre um e outro seria algo interessante para o animal. A gente consegue protegê-lo para as 2 coisas. E quanto à proteção? Por quanto tempo ele protege? Em bula, nós temos proteção de 35 dias. Então, ele protege para todas essas 3 benefícios, que eu já comentei, por 35 dias. A terceira pergunta é a seguinte: a partir de que idade o filhote deve tomar Simparic? O filhotinho, ele pode usar o Simparic a partir de 2 meses. Exatamente lá pelas 8 semanas, só que é mais fácil da gente entender a idade com 2 meses, 60 dias. Já pode usar tranquilamente. Só olhar o peso, porque ele é por peso. Então, olha a faixa de peso que o animalzinho tem e pode usar a medicação. Porque o Simparic tem várias apresentações. Isso, quilo de peso. Por quilo. Ele vai desde o animal que é bem pequeno, por exemplo, um pincher, que vai de 1,3 kg até o grandão, um dog alemão de 60, mais grande. 70 quilos. Isso. E cadelas gestantes e em lactação, pode tomar Simparic? Não. Isso é uma pergunta muito comum. Não, a gente não indica que seja feito, porque a gente não sabe qual o efeito. Então, na dúvida, não. Mas, para isso, para esses animaizinhos, a gente tem o Revolution. O Revolution, ele pode ser usado para animais gestantes e lactantes. E, usando durante esse período de gestação, ele ainda protege os filhotes depois do parto. Que bom, maravilha. Meu pet é alérgico e está tomando Apoquel. Isso é uma pergunta que meus clientes, em consultas dermatológicas, fazem muito. Está tomando Apoquel e se pode dar o Simparic? Pode, não tem problema. Inclusive, a gente tem muitas associações entre os dois, porque como o Simparic ele é muito utilizado para as sarnas, que já causam problemas de pele, ele em associação com o Apoquel ajuda muito esses animais. Então, mesmo que ele seja alérgico, usar os 2 não tem problema, não vai interferir. Tá tomando, pode dar sempre no mesmo dia. No mesmo dia não tem problema, ele não interfere no efeito do Apoquel que o animal já usa. Perfeito. A 6ª pergunta: meu pet está usando coleira repelente
Ele pode tomar Simparic mesmo com a coleirinha repelente? Pode, mesmo porque a gente tem muitas coleirinhas repelentes que são mais repelentes para mosquitos. A gente sabe, né, só fazendo um parêntese sobre a leishmaniose, então tem muitos clientes que usam, né, as coleirinhas para proteger os animais dos mosquitos. E o Simparic também não tem interferência nenhuma, pode ser usado, é uma proteção a mais para que esse animalzinho ele realmente esteja protegido de tudo. É a 7ª pergunta. Meu animal tem problema hepático. Existe alguma contraindicação para ele tomar o Simparic? Não, o Simparic ele não tem contraindicações, tá? Ele pode ser usado sim, seguramente. Ele é um produto que ele não passa pelo fígado, então ele tem uma absorção completamente diferente, então é super seguro sim, tanto para o animalzinho que tem um problema no fígado, quanto o animalzinho que tenha um problema no rim, que tenham outros problemas, ele pode ser usado com toda a segurança. Seria a nossa 8ª pergunta. Você já respondeu. Problema renal, ser cardiopata. Pode, ele não interfere em absolutamente nada, inclusive isso é uma informação na bula, então assim, se o tutor, né, se ele ficar com dúvida, nossa, e aí? Podem olhar, a bula ela é um documento, né? Então é o espelho do produto, o espelho do medicamento. Então está lá escrito que a gente pode sim fazer e ele não tem contraindicações. Pacientes oncológicos também que estão fazendo quimioterapia. Também. Se o animal tiver o risco, né, de ter contato com carrapatos, com pulgas, ele pode usar que ele não interfere. Inclusive é uma parte muito importante da bula, essa parte da segurança que a gente fala. Ele foi testado, ele foi usado e a gente não tem interferência com várias medicações, ou seja, ele não interfere, ele não tem interferência. Então a gente pode usar com antibiótico, se o animal tiver tendo algum tratamento, ele pode ser usado com anti-inflamatórios, corticoides, vacinas, então ele pode ser usado em paralelo com todas esses outros produtos, né, ou situações. Então, quando o exame laboratorial deu alterado, função hepática, função renal, pode administrar sem problema nenhum? Pode, sem problema. Perfeito. Pacientes oncológicos, que eu te perguntei agora também, né? Também, sem problema nenhum, pode. Tem que só ver quais são os efeitos colaterais do medicamento que ele já usa para o tratamento oncológico, mas quanto ao Simparic é super tranquilo, ele pode usar. E a 10ª pergunta, para finalizar, o gato pode tomar Simparic? Não. É exclusivo de cães. O Simparic ele é exclusivo de cães, mas para os gatinhos a gente tem a opção do Revolution, que eu já citei na parte das cadelinhas gestantes e lactantes. O Revolution é uma pipeta, é muito bom, protege para vários bichinhos, né? Várias coisas, pulgas, carrapatos, piolhos, ácaros, sarnas, verme do coração, que é super importante, vermes intestinais e piolhos. Então a gente tem uma proteção muito legal para os gatinhos quando a gente pensa em Revolution. Completo. Especialmente quando a gente fala sobre verme do coração, porque nos gatinhos a gente não tem tratamento, então a única forma é a prevenção. Então como ele faz esse processo de prevenção, isso é muito importante. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, eu que nós agradeço. Temos os canais, né, aqui do hospital, vocês podem entrar em contato e continuaremos esclarecendo qualquer dúvida.